Por que diabos existem os graus? Existe muita gente que critica as iniciações. Dizem que muita gente que fala que eles escondem as informações, mas será? Ou eu faço parte de uma delas que tem iniciação, que tem informações que são seguradas para que você ao atingir determinado grau, você acesse elas. Existem regras dos usuários não transmitirem as informações aos outros. Então, toda a tradição iniciática são antigas, tá? Vou contar. O assunto já é enorme, parece ser pequeno. Quando eu comecei a estudar, não parou mais. Foi indicação da Caritas esse assunto de hoje, tá? Obrigado, meu amor. Aliás, esse aqui foi indicação da Caritas e teve um outro que eu fiz também, que foi da invisibilidade, não. Foi as sombras, alguma coisa assim, também foi dela. Esqueci de falar, mas aqui eu me lembrei agora. Então, por que todas elas têm graus? Por quê? Não é só para parecer misterioso, embora ajude. A gente fica querendo saber, né? Tem que segurar. Tem, aparentemente, 5 motivos. Vamos lá. Primeiro é a proteção do conhecimento perigoso. Imagine dar uma bazuca para uma criança. Péssima ideia, né? O mesmo vale para conhecimento, algumas vezes, dele bem profundos, mal utilizados às vezes. Porque o problema de dar uma bazuca para uma criança é que tem crianças que podem ser sensatas, mas é dar uma informação para alguém que vai fazer mau uso dela. Aliás, um monte de gente tem feito isso com a Rosa Cruz, por exemplo, com a maçonaria e outros lugares. Eles pegam o conhecimento, depois vão lá para o YouTube falar. Então, isso é de uma falta de ética, né? É assim, se você não quer participar, é normal, não participe, mas se tem regra, você tem que respeitar as regras. Ainda que você talvez não concorde, você pode até, eu não concordo com a regra, não vá. Mas se você vai num lugar, aprende e depois quebra, para mim é uma traição. Você tem um contrato, um aviso, aquilo existe há milênios, você chegou agora e é o libertador da informação. Então a gente tem que ter um pouco de respeito nos lugares, né? Pisar com respeito. Sempre, se você não entende a coisa, respeito. Sempre. Chega com carinho, mesmo que você não entenda o processo. Sempre. Tá? Lógico que a gente não está falando de respeitar coisas erradas, absurdas, nada disso. Tá? Então tem técnicas de magia, alquimia transformadora, métodos psíquicos que são extremamente prejudiciais nas mãos erradas, de pessoas que, sei lá, no IPC tem uma técnica que chama técnica da assimilação e desassimilação energética, que é uma técnica também ensinada em graus mais avançados de alguns lugares. Essa técnica é livre. Ainda bem que ninguém gosta muito. Marcelo Forte, obrigado por virar membro. Tá? Teve outra pessoa também, não sei se foi a Ana no comecinho, vocês ajudam muito na faculdade. Ana, deixa uma mensagenzinha. Obrigado, já te respondo também no final. Tá? Essa é uma técnica que é assim, cara, ela é funcional, só que ela é usada de forma passiva por políticos, por pessoas conversadoras e tal. Ela mistura alguns fatores. Ela é uma técnica de acoplamento áurico. Ela faz uma assimilação e uma desassimilação. Você entra na aura de uma pessoa, através disso, e você, ao entrar, você manipula. Por que acontece? As pessoas não têm defesas, ninguém tem. Ninguém tem. Poucas pessoas conseguem perceber uma ação, perceber se sentindo mal e fazer o que a gente chama de limpeza energética. Dentro do IPC chamaria de desassimilação energética, não permitir que alguém faça um acoplamento áurico em você com intenção de perturbação. E para você ter ideia, ela é tão forte que ela é usada tanto ali como em algumas técnicas esotéricas, ocultismo. Tem gente que trabalha com vampirização utilizando essa técnica. Uma vez eu estava fazendo uma palestra aqui foi em 2015, eu vim aqui na Avenida Paulista, há 10 anos atrás. Eu vim fazer uma técnica não sei se foi acho que foi sim, naquela estudo da Sofia, que é feito o estudo do ocultismo, que é feito lá, foi a primeira vez que eu fui lá, depois eu fui uma segunda, tal, junto com o Wagner Borges. E eu terminei minha palestra, e aí faz uma fila, né? As pessoas vêm falar com você, tal. Aí você fica ali conversando com as pessoas. Uma dessas pessoas, um cara, você percebeu, falou assim pra mim, apertou minha mão, você percebeu, eu fiquei até com medo depois que eu segurando minha mão, ele ficou segurando minha mão.
Percebi o quê? Eu fiquei testando você a palestra toda, você é bom. Eu falei, testando como? Eu fiquei jogando energias entrando na sua aura e eu não consegui com você. Eu falo, cara, eu nem sabia, velho. eu nem sabia, falei assim. Isso aí foi mentor que protegeu. E você fica fazendo isso durante a palestra? Claro. Eu testo todos os palestrantes. Eu falei, meu Deus. Eu falei, você podia largar minha mão, por favor, irmão? Obrigado. Sei lá, né? Daqui a pouco andar com perigo na rua. Então tem uns negócios assim, interessantes. Então assim, por isso que tem que tomar cuidado. O cara tava aí, ó. Um cara tava usando, testando pessoas antes de sair, sabe Deus quem. Não. Você pode usar para paquerar um negócio desse. Para maldade mesmo. Você vê se. Cara, eu estou te perguntando se isso não é uma enquete. Se isso não é maldade. A enquete está aqui. Você aprende uma técnica. Vou botar um você com VC, porque senão não vai caber. Uma técnica de controle. Usa numa pessoa com intenção de paquera. É assédio? Sim ou não? Eu não vou nem responder agora, deixar você fazer uma enquete aí. Você aprende uma técnica. A pessoa está ali, ela não consegue se defender. Ela está passiva. Quietinha. Então você começa a dominar a pessoa à distância, jogando sensação nela. Isso já acontece passivamente. Só que quando você faz ativamente, inclusive passivamente, é assédio também. Claro que pode se tornar uma relação na posterior e tal. Pode se tornar um casamento, enfim. Mas muitas vezes não, a maioria das vezes não. Você olha, tem gente usando isso porque aprendeu no lugar assédio, porque você está pegando a pessoa que. Você é um obsessor, o obsessor faz isso. Para que você, quando você chega do lado, a pessoa já está na sua energia, você já modificou o negócio dela, tem várias ações. Então, por exemplo, se você tem uma intenção malvada, é assédio. Você pode interferir de forma positiva também, causando uma sensação. Eu sempre me perguntei sobre isso. Vê que situação. E eu queria perguntar para vocês também, sobre lógica. Funciona? Pra caramba. É negativo? Ela é indutora? É isso que eu me pergunto. Pensemos. Você vai fazer uma entrevista de emprego no dia seguinte. Você sabe quem é a pessoa, sabe o local. Então você fica em casa vibrando positivo, lógico, mas diretamente, intencionalmente, para fazer com que, na hora que você chega, a energia seja a mais legal possível. Pergunta, você está interferindo na coisa em si ou você está deixando o ambiente positivo? É aí que entra um detalhe que eu queria conversar com vocês. Essa parte, quando você faz o bem, e que você tem intenção de fazer o bem e não somente em ganhar alguma coisa com aquilo, não é nenhum problema. A energia, ela sempre circula, entendeu? Sempre. Então você tem que saber que nós temos um poder de circulação. Você pode usar esse poder para o bem ou para o mal. É daqui que vem as preocupações com os graus. O primeiro é o teste de proteção de conhecimento. O segundo é o teste de compromisso. Infelizmente eu não posso me alongar em todos os pontos, senão eu vou ficar aqui e não vou sair nunca. Teste de compromisso e sinceridade. Os graus separam os curiosos de fim de semana dos verdadeiros dedicados. É um filtro natural. Para você ter ideia, os graus iniciais, cheios de gente empolgada, fiofosal, feliz. Um dia eu vou ser um grão-mestre. Chega lá, Zé Buchudo. Graus intermediário, metade já desistiu. Zé Buchudo saiu. Não ficou. Os graus avançados, só os fanáticos hardcore ficam. Aquela galera que leva, quando eu falo fanático, é que leva a sério. Só. Esse cara. Na maçonaria, estatisticamente, 60% dos membros não passam do 3º grau. Os outros 30 graus do ritual, tá, que é também algum deles escocês, menos de 5% chegam lá. Grão-mestre, 2 a 1,5%. E chegam lá em cima. Quase ninguém. Tá? E vê que é difícil. A gente tem que tomar cuidado, porque é o seguinte, tem gente que fala que é errado. Não é errado, cara.
E eu queria defender isso com todo o respeito existente. Quando existe um local que tem um estudo, e você entra nesse estudo, você tem que aceitar o processo. É que eu entrei na medicina agora. É que a gente só não aceita isso nas religiões. Mas você aceita isso para você aprender uma determinada coisa. Por exemplo, eu não estudo cirurgia agora. Nem é me passado formação técnica, nada disso. Eu estou terminando o ciclo básico. Eu hoje estudo saúde da mulher. Vai faltar só toxicologia, que é o próximo. E acabou meu ciclo básico. Eu estudei todo o conteúdo teórico da medicina, já sei. Em tese, sei de aspas. Passei por ele. Agora eu vou para o clínico. Respeita-se os passos. Porque não se pode pegar uma coisa que você não está pronto e jogar na cabeça de um aluno. Também tem isso. Então tem uma preparação psicológica gradual, que é a terceira coisa que é feita. Não pode pular direto para evocar entidades cósmicas, por exemplo, sem antes aprender meditação básica para, sei lá, não enlouquecer. Então a mente humana precisa de tempo para se adaptar. Que nem eu entrei na capoeira agora. Voltei. Pô, eu tô aprendendo a me movimentar, aprendendo equilíbrio, aprendendo a fazer os músculos ficar no lugar certo. Demora 2 meses só para eu conseguir, para você ter ideia, ficar com condicionamento razoável para começar a fazer. Ainda não comecei os golpes iniciais. Demora. Você tem um sistema de graduação, você não pode pular. Em todos os lugares, em todas as karatê tem sistema de graduação, você vai devagarzinho. Kung Fu tem graduação, você vai devagarzinho. E as pessoas aceitam isso em todos os lugares. Aí quebram o pau quando as ordens iniciáticas têm graus também. É falta de respeito isso, tá? Estando de fora aqui achando que não tá. Eu digo a você, eu respeito. Para você ter ideia, a Carita está aqui. A Carita, certa vez, usou na minha frente, por uma necessidade, uma técnica, uma determinada palavra de um grau mais adiantado, que ela precisou por uma necessidade. Eu poderia ter pego e ter gravado. Eu respeitei. Na hora, eu fiquei tão... Eu não entrei. Eu estava com a minha mente tão dentro de um sistema ético que eu falei, não, ela está usando isso por uma necessidade, eu não vou gravar. Não fiz, não deixei minha mente fazer isso. Eu protegi. É porque é respeito. Aí o que acontece? Se eu respeito a energia da coisa, a tendência é que eu crio uma sensação gostosa sobre aquilo que eu estou estudando. Não é só uma questão de, está escondendo coisa, é respeito. E respeito até o que eles estão estudando há milênios, às vezes. A Rosa Cruz, por exemplo, apesar de ter começado, eu vou falar disso, em 1915, a forma como ela é estudada hoje pelo Spencer Wills, ela existe há milênios. Vamos lá. A quarta é a criação de hierarquia e a estrutura. Mestres experientes que orientam iniciantes. Linhagens claras de transmissão de conhecimento baseada em experiência, sabendo que não pode transmitir de vez. Quando eu entrei na capoeira, o mestre de capoeira, o Beto, assim, eu vou até falar isso, vou ver se eu falo isso falando para ele. Aqui. Mestre, me perdoe, ele está te mandando essa mensagem, eu estou ao vivo, mas estou usando o meu canal, estou dando um exemplo que você deu. Quando eu entrei na capoeira, eu estou com a roupa que eu vou. Ele falou: você tem que fazer primeiro 30 dias de capoeira para você usar o uniforme daqui. Por vários motivos. Primeiro, que você tem que honrar onde você está vindo. Segundo, que eu não sei quem é você. Você acabou de chegar aqui. Já daqui a pouco você vai preso, aparece você com a camisa da capoeira lá. Não sei quem é você. Eu preciso lhe conhecer. Eu preciso saber se você quer levar a sério. Eu preciso saber se você está vindo todos os dias. Se você é um cara, se você é uma pessoa que tem boas intenções. Ele falou isso para mim. Então eu fiquei 30 dias usando roupa de casa, velho. Todo mundo de uniforme e eu de roupa de casa. Ainda estou assim. Só agora que eu mandei fazer, a roupa vai chegar semana que vem. Por quê? Para aprender a respeitar aquilo que eu vou colocar em mim. Então existe um... Obrigado, desculpa falar, mas... Aprender a respeitar aquilo que está ali. Então, ele falou que liberava antigamente e apareceu na televisão um cara preso. Nesses programas tipo, olha, fulano aqui foi preso aqui, capoeirista, ó. O cara estava com o uniforme dele. Então, por esse motivo, que a estrutura, a responsabilidade definidas dentro da organização dessa estrutura existe para que faça as coisas seguirem um caminho até de experiência existente. Segura o conhecimento aí, que a gente não sabe quem é esse cara que está chegando aí agora. Porque se for um Zé Cu desses aí, só vim para cá pegar o conhecimento para espalhar. Hoje em dia é bem comum isso acontecer. Então, os 5 mistérios geram magnetismo. Isso é gostoso. O segredo é sexy.
O segredo dá um tesão, dá um prazer, dá uma vontade de continuar, entendeu? De não desistir. Poxa, agora eu cheguei no 4º grau, vou chegar daqui a pouco. Então, 3º. Cheguei no 4º grau, velho. Pô, agora eu vou aprender isso aqui que eu não sabia, que eu só podia lá. Eu me dediquei aqui, tempo para isso aqui, agora eu consegui chegar lá. Então, o proibido atrai. Ele tem uma sensação de avançar, sabe? De você. Existe um ritual. O ritual, eu entendo ele. Ele também é. Você é merecedor de ter chegado até aqui. Você fez um esforço, tempo, dedicação, dia a dia. Então é gostoso. Então parece valioso. Dá uma sensação, vem aprender com a gente. Então se você pega tudo e joga na mão da pessoa de vez, às vezes ela não dá valor. E isso acontece muito, cara, é fato isso. Muita gente não dá valor. Às vezes tem gente que só dá valor quando é pago. Ou eu estou mentindo? O cara pega uma camisa, bota uma marca da lagartixa verde aqui e a camisa custa R$600. Tira a lagartixa, custa 50. Existe um certo ego na coisa fácil ou na coisa dedicada, coisa que se comprada com dinheiro. Eu estou falando alguma coisa aqui? Tem gente que prefere pagar um curso caro de projeção astral que tem por aí, um monte, mais de 1000, viu? Assim, ó. Assim de gente vendendo. Está cheio de especialistas em projeção que eu nunca ouvi falar. Mas tudo bem, respeito, olhos, apesar de não saber quem é. Deve ser bom. Mas cobra 1000 aí. Aí você faz de graça aqui. Ligar não dá valor. E aí, não, que é muito demorado. Eu vou para lá, quero ir aprender na hora. Vá, Zeco. Então existe até um processo de entendimento que é demorado. Para você chegar no processo hierárquico de uma dessas locais, da maçonaria, da Rosa Cruz e outros que eu vou falar aqui, inclusive alguns ocultismos, até satanismo, que mal interpretado às vezes, tá? Você demora. Demora às vezes 10, 15, 20 anos. Às vezes a vida toda. Para você chegar... Porque você vai selecionando as pessoas que querem levar a sério as coisas. Vamos aqui às tradições egípcias. Os egípcios foram os pioneiros hardcore nas iniciações. Enquanto outros povos ainda estavam descobrindo o fogo, eles já tinham rituais extremamente elaborados. Múltiplos graus, níveis de sacerdote, número tal... As 4 câmeras do terror absoluto. Os sacerdotes egípcios não brincavam em serviço, não. Para ser iniciado, você tinha que passar por 4 câmaras subterrâneas na Grande Pirâmide. Cada uma testava um elemento. A câmara 1, o ordalho da terra. Você era jogado no fosso escuro profundo. Tinha que encontrar a saída sozinho do escuro total, tateando as paredes como um cego. Simbolizava lá a passagem pelo inferno. Aí isso também é usado pela Rosa Cruz. Câmara 2, o ordalho do ar. Um espaço tão apertado e asfixiante que você mal conseguia respirar. Você tinha que passar isso para mostrar que você tinha força física de dominar o próprio corpo e não se desesperar por isso, senão você não passava. Medo de sufocar, sensação de morte iminente. Quem entrasse em pânico era reprovado, não passava. Controlar o corpo. Mente superior domina o corpo. Senão você fica agoniado, não passa. A câmara 3, o ordalho da água. Mergulhava você em água gelada, às vezes até o pescoço, por horas. Você ficava lá tremendo, dentes batendo, achava que ia morrer, hipotermia. Se saísse até os caras acharem, os sacerdotes acharam que estava bom. Para saber se isso era a forma como eles faziam, tá? Esses processos foram... Ainda existem alguns simbólicos que não são mais tão hardcore assim. A câmara 4, o ordalho do fogo. A coisa ficava séria. Você tinha que caminhar descalço sobre as brasas vivas. Ainda existem rituais assim em alguns lugares. Fogo real queimando a sola dos seus pés. Se você hesitasse, era desqualificado. A fé era tanta força, que existe uma força que você não consegue transmitir o que está acontecendo. Queima os pés, tá? Mas não passa. Você passa, às vezes chega do lado de lá e fica no estado alterado de consciência que você entra, que você não sente dor. Se corresse, desqualificado. Tinha que andar com calma, confiando nos deuses e na frequência que você estava. Então, historiadores antigos, inclusive, relatam que 30% dos candidatos desistiam antes de completar as 4 câmeras. Alguns ficavam traumatizados, precisavam de terapia ou buscar ajuda, porque e tinham medo de chegar na última parte, que era do fogo. Tinha uma teoria, que é a teoria do alienígena egípcia, né? A gente sabe, tem até uma imagenzinha que eu brinco aqui.
que os aliens, mas eu falo aqui, né? Os espíritos, que acreditavam em vida extraterrestre, os egípcios. E existiam vários hieroglifos e vários desenhos que, na verdade, remetem à ideia de alienígenas e não né? Escrevendo como Deus do Sol descia dos céus no seu barco celeste, que lia-se nave espacial, para iniciar pessoalmente os escolhidos dentro da grande pirâmide. Os hieroglifos das câmaras internas mostram seres com cabeças alongadas, isso é verdade, tá? Olhos grandes. Alguns egiptólogos especulam que eles acreditavam em visitantes das estrelas, participavam da criação da humanidade. Alguns até dizem que aquilo foi criado diretamente pelos extraterrestres, com telecinesia. Por isso que a gente não consegue entender como foi feito, até como durou tanto tempo. A gente faz um prédio daqui a 100 anos, o bicho está se acabando aí pelo chão. A gente não consegue fazer um prédio por 100 anos. Tem que dar reforma. Ali está lá 5 mil anos sem reforma. E ninguém sabe como é que aquilo foi feito naquela época. Incrível. Né? Sem reforma. Ninguém tem medo de mexer naquilo, né? Pesquisadores modernos, inclusive, podem ter tido contato com algum tipo de fenômeno natural, eles dizem, né, que tiveram, ninguém sabe. Mistérios gregos, romanos, o Manstre antigo. Os mais famosos de todos duravam séculos, de 1500 até tal. Eram considerados tão sagrados que revelar o segredo era punível com morte. E você tem que lembrar que existia a questão de seita, né? Por exemplo, tudo que não era da Igreja Católica na época, uma parte, era seita, era fora. Então, sabe essas coisas do aperto de mãos, códigos escondidos, de você ter coisas que você faz, que são percebidas pelos maçons e tal. Isso era proposital, porque eles não podiam ser, a forma como eles se comunicavam, onde é que ia ter um encontro, onde a Rosa Cruz também, onde é que eles botavam uma coisinha em cima de algum lugar, às vezes era uma palhinha em cima de uma coisa, eles já sabiam, tinham códigos, porque eles eram perseguidos e mortos. Então, o ritual dos grandes mistérios são 10 dias de insanidade. O primeiro dia, sacrifícios preliminares, objetos sagrados são transportados de Eleusis para Atenas numa procissão solene. Dia 2, o arauto lê a proclamação. Dia 3 e 4, a purificação radical. Os iniciados tinham que jejuar completamente por vários dias, lavar-se no mar de água salgada gelada, claro, e sacrificar o porco, coitado do porquinho. A gente come os porcos até os dias de hoje, não sejamos hipócritas. Coitado do porco, né? Primeiro torresmo que tiver, primeiro pedacinho de bacon que tiver no seu prato, você come, que delícia. Então não sejamos hipócritas. Então, se matar um porco para você purificar a sua alma, talvez seja ainda mais superior do que pegar um pedaço de porco só para você encher o bucho naquele dia. Dia 5, a grande procissão, 22 quilômetros de Atenas andando, todo mundo cantando hinos, carregando tochas em estado de exaltação. Dia 7, mais jejum, nada de comida, só uma bebida chamada kaikion. A bebida mágica. Kaikion era feito de cevada, água, hortelã e algo mais que ninguém sabe ao certo. Tomara que não seja metanol. Teoria psicodélica. O historiador grego Plutarco, eles sugeriram que continha ergote, um fungo de cevada que produz compostos similares ao LSD. Então você entrava em estado alterado de consciência. Tá? Dia 8 é a noite do Telesterion. Cabia até 3.000 pessoas. O que acontecia lá dentro? Ninguém sabe. Ninguém. Relatos falam de escuridão absoluta, luz brilhante repentina, tipo show de rock com lasers na versão antiga, isso lá para trás. Música alta e sons aterradores, visões místicas ajudadas pela bebida. Eles acham que aquilo dava uma onda do cara, que eles acham que tinha esse... O hierofante relatava objetos sagrados, especula-se que era uma espiga de trigo simbolizando a vida e a morte e o renascimento. Então, assim, efeitos relatados era que as pessoas tinham e tinham que fazer um voto de não poder falar o que foi feito ali dentro. O filósofo Aristóteles foi acusado de impiedade relacionada aos mistérios que teve que fugir de Atenas para não ser executado, levaram tão a sério que Aristóteles teve que sair de lá, para você ter ideia. Ele falou uma coisa que não podia. E foi marcado de morte. Os caras iam matar você tipo na máfia, assim. Pegava você em nome de Deus, facada no bucho.
Quando você vê, você morria ali, em nome de Deus. Então você vê que interessante como existe o culto da Mitra. Mitra, vamos para um outro aqui. O culto favorito dos soldados romanos, exclusivo de homens. Machismo, level alto, Roma Antiga. 7 graus de iniciação. Primeiro, Corax, que é o corvo, regido por Mercúrio. Depois você tem o Nifos, o noivo, regido por Vênus. Tem alguns que você tem que fazem parte de contextos que foram trazendo para cá. Você tem o Míris, que é o soldado, regido por Marte. O Léo, que é o leão, regido por Júpiter. O Persis, que é o persa, regido pela Lua. O Ilodrumos, que é o corredor do Sol, regido pelo Sol, e o rato é o pai. Então, para o grau 1, para o grau de soldado, olha que interessante. Você ficava nu, ajoelhado, com os punhos amarrados e olhos fechados. Uma coroa ela colocada na sua cabeça com uma espada. Quando ele tentava pegar, ela era violentamente derrubada. Ele tinha que dizer, Mitra é a minha única coroa. Então era considerado um soldado de Mitra. Vê que interessante. Para o grau de leão, o Léo, mel era despejado nas mãos, iniciado em vez de água, né, pegava esse mel, ele não podia tocar nem no mel nem na água durante todo o ritual, ele tinha que ficar em estado de... tinha que rugir como leão em certos momentos que palavras eram entoadas. O Mitrel, que é o templo, sempre fazia na subterrâneo, em cavernas ou construções que imitavam cavernas. Era escuro, claustrofóbico, misterioso, bancos nas paredes. No centro a imagem da Mitra matando um touro. E aí tinha um monte deles. Aí tinha alguns que sacrificavam um touro em cima da grade, que era o Tanrobolion, o ritual mais insano. O sangue derramava sobre o iniciado, cobrindo... Aliás, tem vários rituais de iniciação, inclusive no candomblé. Alguns desses que derramam sangue também sobre a cabeça. Tá? A pessoa tem raspa a cabeça, faz algumas coisas. Até os dias de hoje existem. Tá? E são rituais de iniciação, que iniciam você como se você entrasse na energia. Como se existe um processo espiritual no meio disso. Né? A coisa também acontece do outro lado. Espiritualidade, como alguns um pouco mais sutis, mas também interessante. O budismo Vajrayana, não sei falar isso direito. É a versão expert, que não é para iniciante. E você tem o Emportment, que é o vaso, que ele purifica o corpo, primeiro parte da iniciação, você recebe uma bênção com água ou com vaso sagrado, autorização para praticar as visualizações de deidades e duração de 2 a 3 horas de ritual. Tá? Você tem o Empowerment 2, que é o secreto, é o Guiaya. Ele purifica a fala, você recebe mantras secretos, literalmente proibidos de contar para não iniciados. O lama sussurra no seu ouvido, você jura nunca revelar. Tem essas coisas todas. Você tem o terceiro, que é a sabedoria, é o Prajnana, ele purifica a mente. Aqui você entra na yoga da luz escura, práticas tantras avançadas, que são estudadas também, algumas delas. Envolve trabalho com energias sutis, algumas tradições como magia sexual, embolo e tal, algumas coisas bem interessantes que eles fazem, mas isso aqui não é o budismo tradicional que a gente conhece, não, tá? Tem budismo em todos os lugares, não tem na China, tá? Uma parte, são diferentes, tá? Tem alguns outros aqui. No hinduísmo tem o Panayana, a cerimônia do fio sagrado. Bem interessante. É como se fosse o segundo nascimento, você se torna um hindu de verdade. A idade de iniciação é assim: os brahmanes começam o sacerdote aos 8 anos, os kratrivas, os guerreiros, aos 11 anos, e os vaishyavas, os comerciantes, aos 12. O ritual é o menino ou menina, em tradições modernas, tem a cabeça raspada, toma banho purificador, veste roupas novas, recebe, enfim, o que eles chamam lá de Vanopavana, não sei falar isso também. É um cordão sagrado com 3 fios entrelaçados. O cordão é colocado sobre o ombro esquerdo, cruzando até o quadril direito. Nunca pode ser removido, você usa até morrer. Os 3 fios significam corpo, fala e mente, passado, presente e futuro. Os 3 deuses principais, Brahma, Vishnu e Shiva. E você tem obrigações após a iniciação. Você se compromete a estudar os Vedas, praticar meditação diária, manter pureza ritual, mental, ensinar os seus filhos quando crescerem também e estar pronto para iniciar quem for necessário.
Tem um monte, cara, aqui de iniciação interessante. Ó, Aqueça Louca, o nome já diz tudo, é o ritual mais doloroso do mundo. Eu fui lá procurar ele. Para demonstrar renúncia total ao corpo físico e desprezo pela dor, iniciado tem que arrancar todos os cabelos da cabeça e do pelo do corpo, um por um, com as próprias mãos. Não é raspar não, pai velho, é cortar. Arrancar na raiz. Você senta na frente da comunidade, pega mechas do cabelo e puxa com força. Repete até ficar completamente calvo. Nada de anestesia, nada de alívio. Por quê? Para provar que você transcendeu o apego ao corpo. Demonstrar desprezo pela vaidade. Isso também tem no budismo, mas só que você não precisa fazer desse jeito. Mostrar que dor física não te afeta mais é considerado um ato de profunda renúncia também. Claro que hoje em dia, mais modernos, a gente meio que as coisas foram mudadas, mas existem vídeos no YouTube mostrando pessoas fazendo isso filmado, você pode procurar. Choram, mas continuam, alguma desmaiam, mas se você desistir não é aceito como monge ou monja. Tem que terminar. Depois da iniciação, os monges e monjas jainistas andam descalços para sempre, até vidros ou espinhos, seja o que for. Não usam veículo, só caminham. Carregam uma vassoura para varrer insetos no caminho. Alguns praticam salekana, que é a jejum constante, voluntária, com idosos. Que é também jejum quando você fica idoso, você fica jejum até morrer. É legalizado na Índia como morte religiosa, inclusive. Não para de comer. Vê que interessante, eu queria até uma coisa a se pensar. Pelo rito religioso, porque a gente tem muitos ritos, né? Um cara que, claro que não está falando de você matar ninguém, mas você está tentando contra você mesmo. Diferente de um cara que pega um negócio aí que quer matar outro em nome de Allah e tal, está totalmente perdido, não tem nem é muçulmano, isso aí é outra coisa. Mas se você pega uma coisa dessa e você resolve, sei lá, chega uma certa idade e você fala, vou parar de comer para morrer. Cara, como é que é a chegada no mundo espiritual? Vou deixar vocês pensando sobre isso. Chega de boa? Não, tudo bem, venha, meu irmão, saia do corpo, caiu, né? Ô, velho, tá louco? Né? Porque, vai se respeitar, né? O processo. Você tem outras iniciações, tá? Na cabala judaica, não é bem uma ordem, tá? Mas tem níveis de conhecimentos que também funcionam como um tipo de iniciação. Você tem a estrutura literal, que é o Peshá. O judeu pode ler o Torá literalmente, não precisa de iniciação. O Remez, que é a alusão. A interpretação alegórica básica. O Derash, que é a investigação. A interpretação emilética profunda, só para os estudiosos mais sérios. O Sod, que é o conhecimento secreto, conhecimento cabalístico real, só para iniciados. Tradicionalmente, só homens casados acima de 40 anos podiam estudar. Por que 40 anos? Considerava que a mente só estava madura depois dos 40. Quantos anos você tem? Ou você não está maduro. Antes disso, o conhecimento cabalístico poderia queimar a mente e causar loucura, inclusive. Segundo eles falam. Casos históricos de jovens que estudaram a cabala cedo e ficaram perturbados. Os quatro, aí vai, né? A Ordem de Rosa Cruz, você tem 12 graus, não vou detalhar eles, mas você tem a fase postulante, que é a entrada, que você fica um tempinho ali, depois você tem a fase neófita, que dura ali os seus alguns graus, tá? Que é o átrio. Você vai ter os graus de templo também, de 1 a 8, os graus de Illuminati, de 9 a 12, e vai. Você tem graus que você vai aprendendo coisas bem legais lá. Eu não vou falar também por respeito, mas tem coisas muito legais que você aprende lá. Sabe? Você vai aprender lá na frente. Você fica querendo chegar lá até para aprender. Quando você está indo, você já começa a ouvir que eles existem, né? Algumas coisas, tal. Tem até a projeção astral lá no meio, tá? E os caras começam a estudar esse negócio de forma incrível. O tempo aproximado na Rosa Cruz para você chegar nos 12 graus, tem os 12 graus iniciais, assim, você continua, depois que você chega no 12º grau, continua evoluindo, tá? É de 15 a 20 anos para completar tudo. Mas não para, e quando você chega lá, você percebe que não é lá. Dizem que existe vários, por exemplo, cada encarnação que você tem, você pode começar os 12 graus de novo. Só que você já é diferente, como você já passou isso várias vezes, é como se você estivesse num 12 graus, fazendo os 12 graus num valor um pouquinho mais alto. Então, o que é um grau para um, não necessariamente é um para o outro, tá?
Tem um monte de coisa, tá? Que é bacana. A Rosa Cruz é legal porque ela tem ensino em casa, por correspondência. Antigamente você recebia as monografias pelos correios. Hoje você tem aplicativo. Um aplicativo que você baixa aqui e você participa da Rosa Cruz, tá? Eu tenho ele aqui. Você entra aqui, tá? Um exemplo aqui. Não, deixa eu tirar aqui meu. Você baixa um aplicativozinho e você vai pegando suas monografias, dando em casa. Sem reunião presencial obrigatória, perfeito para quem é introvertido, não gosta de sair de casa. Você tem um monte de foco aqui, estou foco em várias técnicas, tem cabala, alquimia, tarô, quem gosta, tem tudo, né? Então é legal. Tem cerca de um monte, tem no mundo inteiro, tá? Rosa Cruz você tem no mundo inteiro, com base, se não me engano, a base principal dela fica na França. Maçonaria. A maçonaria existe 3 graus azuis universais, mas subdividida em um monte. Ritual de iniciação, o primeiro grau de aprendiz, depois que você entra, segundo eu falo, você chega, você só para ter noção de que eles... Eu vou respeitar também, não vou falar, ia falar aqui, não vou fazer. Mas existe todo um processo que é feito há muito tempo. A forma como era feita há 500 anos atrás ainda é feita na Rosa Cruz e em alguns outros lugares, tá? Então eles mantiveram algumas coisas. Então às vezes as pessoas falam, eu próprio já, eu sou bem questionador, tá? Eu olhava e falava, para que essa roupa, tal? Quando você pega e entende que é uma questão de ancestral, que era feito assim, a simbologia para você sentir a mesma energia que existia naquela época, desde o começo, a forma como todos os estudiosos fizeram, você começa a entender que está tudo bem. É que faz parte de um contexto mais a fundo, tá? Então você tem aqui alguns desses terceiros graus e tem locais que dividem também em 33 graus para você se tornar um grande inspector general, né? Apenas cerca de 4.000 pessoas no mundo inteiro têm esse grau. E estão falando da maçonaria. Tem que ter feito contribuições constantes de dedicação, ido lá na maçonaria, receber um anel especial, um avental decorado, tal, coisa assim. Os famosos de 13º grau, vou falar alguns aqui para vocês. A Rosa Cruz também tem um monte, tá? A Rosa Cruz, a Carita que é boa de falar nelas, mas o Walt Disney era um deles, tá? O diretor da FBI, Edgar Hoover, é um deles. Vários astronautas da NASA também eram. 15 presidentes americanos também eram. Peraí. A Ordem Hermética Golden Dawn, chamado às vezes reconhecido como a Ferrari do esoterismo. Tão incrível. A ordem mais influente do ocultismo moderno, fundada em 1900 por 3 maçons ingleses, que alegavam ter recebido manuscritos cifrados misteriosos de uma adepta alemã chamada Anna Sprengel. Anna Sprengel provavelmente nunca existiu, segundo falam, mas a gente não sabe. Foi uma fabricação, segundo dá, mas dizem que os caras falam forma, tem livros escritos dela, tá? Eles têm 10 graus principais, a teoria da árvore da vida, né? E tem também um monte de coisas que eles fazem. E, na verdade, muita gente pegou as iniciações e transformaram elas em poderes materiais físicos. Então você vai ver muitos políticos em algumas iniciações, porque acabam ficando mais... Os caras entram em alguns lugares só por causa de poder. Por uma necessidade, infelizmente, não muito legal.
Mas não são todos não, tá? Mas isso acontece muito, as pessoas se enganam com isso. Então muita gente acaba indo para lá com essa mania da questão financeira, do poder, da facilidade, de que alguém vai te dar um emprego, você vai conseguir mais facilmente entrar em determinada máfia ou grupo. O ser humano pega uma coisa boa e transforma num tipo de máfia mesmo. É exatamente isso, é um negócio meio fechado, tá? Então, isso aconteceu bastante. Mas os membros famosos da Golden Dawn: William Butler, que foi o poeta Nobel de Literatura; Aleister Crowley, que foi expulso por ser arrogante, inclusive; Diane Fourtney, que foi escritora ocultista famosa; e outros. Vamos falar agora das ordens satânicas do caminho da mão esquerda. Senta. Vou até tomar uma agora aqui. Um corote aqui. Senão. Quando você procura uma ordem, e elas existem no astral inferior, tá? Pensando em fama, ganância, poder, emprego, dinheiro, você não está... É espiritualidade? Não aquela que a gente entende como... Você está usando a espiritualidade como alavanca para suas vontades, certo? Você não está de coração puro ali. Você quer... vou ver se eu consigo entrar na política. Você sabia que para você ser político, muitas vezes, em alguns caras específicos, você tem que entrar numa ordem dessas aí, velho. Os caras, você já dá ordem? Não, você tem que iniciar, vai lá. Aí você se inicia, você vê, os caras... Sabia que fora do corpo tem iniciação da maldade? Eu fui chamado para ser iniciado por Mago Trevoso. E de uma forma extremamente inteligente, assim, comentando e criticando, normalmente falando mal até das coisas que nós fazemos, como fazemos, falando mal da encarnação, falando que a encarnação era uma dominação, tá? Então, eles caras têm e eles falaram que eles só atacam aqueles que estão na ilusão da luz. Eles não falam assim, para você ter ideia. E uma vez que você está lá, você entende até porque tal, entende tudo. Segundo eles falam, que nem a conversa do Sith falando para o Anakin que ia fazer a Padmé não morrer. Tá? Vai cair nisso. Então, a igreja do Satã existe. Tá? Fundada em 1900 e alguma coisa, também em 1975, especialmente por Michael Aquino. Ele era um ex-membro e tal, ele saiu porque achava que estava errado. Já é antiga, muito mais antiga que isso, tá? Diferença fundamental: não são ateus, acredito que Sete, Deus egípcio, é uma entidade real. Sete é força, consciência e tal. Estrutura de graus. O primeiro grau é o Sete, iniciação básica. Após 2 anos, como reconhecido, recebe o medalhão de hieroglifo de Sete. 2 anos lá dentro. 2 anos para você chegar no primeiro grau. O segundo grau é o adepto, domínio da magia pessoal, criação de trabalhos mágicos próprios. Você tem que demonstrar isso. Terceiro é o priest, Priests of Set. É um sacerdote oficial, pode iniciar outros até o segundo grau. Lidera o pilos do grupo local. Você tem 4º grau, 5º, aí vai. Vai até onde? Alguns outros lá, tá? Michael Aquino trabalhou em um trabalho operação psicológica no exército americano. Gerou, inclusive, por isso, teorias conspiratórias que o controle mental satânico do governo, ele sempre negou qualquer conexão. Mas não se sabe, ficou aí, pelo fato de ele ser o presidente, o criador de um negócio, e ter participado do exército americano como num trabalho específico de operação psicológica. Ele não sabe exatamente o que foi falado ali, até pelo sentido de conseguir ganhar algumas coisas, né? Então ficou aí essa coisa no ar aí, essa teoria da conspiração aí, tá? Ordo Templis Orientis, que é OTO, fundada originalmente por Karl Kellner na Alemanha em 1895, mas Aleister Crowley reformulou tudo em 1912. É a filosofia seguida por Crowley, que o Raul Seixas usou também.
Faz o que tu queres, há de ser tudo da lei. Do you want, thou will shall be the whole of the law. Falado isso no mundo inteiro. O amor é a lei, o amor sob vontade. O objetivo é descobrir e realizar a verdadeira vontade, o propósito cósmico único. Na verdade, isso foi falado na música de Raul, ou seja, faz o que tu quer e há de ser tudo da lei. Ele canta isso lá. Inclusive disse que a direção da liberdade dessa aqui contava às vezes que está dentro da lei. Criava-se a ideia de que talvez o karma não fosse, aí veio, o karma não fosse um dos empecilhos, né? Ou que ele não existisse, ou que se existisse, você estava dentro da lei do você faz o que você quer, você assume a consequência também. Só faltou falar isso, né? Você tinha alguns graus dele, 21 graus, segundo falado, 13 enumerados e 8 intermediários. A tríade do homem da terra. O primeiro grau era o Minerval, o grau introdutório. 6 meses depois, você já entrava nele. Aprende princípios básicos da telema. O segundo grau é o Man and Brother, baseado no aprendiz maçom, inclusive, ritual de purificação pelos elementos. E aí ia acontecer já 1 ano e pouco depois. Aí cada um deles aí vai só aumentando o tempo, tá? Quanto mais alto, mais tempo demorava. Aí subindo, você tinha um grau de Master Magin, que é baseado no mestre maçom, ensinado pela morte e ressurreição, muito baseado na maçonaria, em muitos aspectos, tá? A tríade Diamante Lover. O que se sabe é que não se sabe mais a partir do 5º grau, por exemplo, eles escondem muita informação, que é respeitável, a gente não vai falar todos aqui, mas que tinham vários graus, alguns deles só saem por vazamento, não vamos falar, também por respeito aqui, apesar de eu ter conseguido encontrar as informações por aí, respeitemos, mas só para saber. Tá? Fraternistas Saturni, a ordem alemã mais dark que tem. Fundada em 1928 por Eugen Grosch, nome mágico do Gregor A. Gregorius, em Berlim. Pós Primeira Guerra, Alemanha em caos, ocultismo explodindo, perfeito para sociedades secretas. Filosofia central, Saturno como planeta-chave, tempo, karma, transformação e morte, Lúcifer como portador da luz, não cristão, gnóstico. Inclusive, nesse caso aqui, foi a própria igreja pegou isso e transformou ao contrário. Hoje em dia se fala de Lúcifer, as pessoas morrem de medo. Na verdade, estamos falando do portador da luz. Bem interessante. Foi totalmente, segundo falam, distorcido. Nós crescemos numa cultura em que a gente não consegue nem pensar. Já crescemos vó, mãe, tio, sobrinha, padre, vizinho, falando isso aí, Deus me livre, capeta, Deus me livre, capeta. Não é nada disso. Pelo menos na sua base. Nós somos calamar a mente lavada. A gente tem que tomar cuidado. Magia sexual como técnica principal, por eles acreditarem de que a energia mais forte que tinha no corpo era a energia sexual. Eles criavam a alquimia da transformação. Usando a energia sexual como força, eles falavam que é muito mais fácil fazer todas as coisas quando se aprende a fazer a transmutação da energia sexual para qualquer outra coisa. Mistura de cabala, astrologia, gnosticismo e tantra. Também tem 33 graus, igual a maçonaria, mas são muito diferentes, tá? Não seguem quase... Os graus são diferentes. São totalmente diferentes. O primeiro grau, o grau 1 é o estudo do grau 1 ao 3, você tinha um estudo teórico básico, estudava astrologia, cabala, mitologia e tal. O quarto, você tem o grau frater. Aliás, eu descobri com a Carita que frater são chamados realmente em vários lugares. Além da Rosa Cruz, o homem é frater, a mulher é soro, mas isso acontece em vários outros lugares, tá? O frater é o 4º grau, quando você se torna frater, é o grau iniciático geral, você faz um juramento de compromisso vitalício. Hoje é mais flexível, mas você não tinha mais conversa ali, tá? E aí vai. Até que você consegue chegar em graus que você consiga liderar, abrir uma loja, começar, e você vai aprendendo coisas a fundo. E até os dias de hoje falam que esses caras estudavam alquimia até de transformação, de mudança celular, velho. Eles tentavam não envelhecer. Então profundo que era a coisa lá, tá? As fraternitas chamavam assim, não eram soror, né? De Saturno acreditavam que estamos na era de Saturno, um período astrológico onde a humanidade deve transcender as limitações materiais através do caminho sombrio.
você abraça o lado dark para alcançar a luz. Muito Darth Vader, né? E muito que a gente falou sobre a luz, a sombra, lembra? Enquanto a igreja fazia com que a gente corresse das sombras, e falava que as sombras eram um caminho que a gente tinha que negar, eles, no caminho do portador da luz, falavam que a gente tinha que, basicamente era, você tinha que conhecer seu lado dark o mais alto possível para melhorar, uma vez reconhecendo, você melhora ele para finalmente abrir a porta da luz, né? Ou fazer parte de ser um portador da luz. Profundo, né? Quanta coisa tem por aí, velho. E às vezes a gente fica aqui quietinho, né? Vê que como está fechado aqui, né? Tem um monte, cara, um monte aqui. Eu fui pegando aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa legal aqui. São muitas, cara, são centenas de locais com iniciação. Ó, Santéria, regra do Oxá, iniciação afro-caribenha. Religião iorubá, trazida para os escravos africanos para Cuba, misturada com o catolicismo. Tem também iniciação, o primeiro nível é o Aleiô, você é um estranho, pode assistir. Por exemplo, eu não tenho nada, em dezembro vai ter uma iniciação na capoeira, eles seguem uma subdivisão diferente de troca de cordel no local onde eu estou. Eles não seguem o padrão regional feito pelo mestre Bimba. Ele segue o outro, onde o primeiro, mas eu não sei explicar perfeitamente, mas o primeiro cordel é o cordel cinza, que você é um escravo. É o respeito à história da evolução da capoeira junto ao Brasil. Então, primeiro, para você entender, hoje em dia você faz você passa a entender isso desse jeito, tá? O primeiro que vou ter seria o cinza. Então você já começa super humilde, cara. Você começa com o entendimento de que para entender o que passavam as pessoas nessa época, então você começa a estudar desse jeito. Muito interessante. Eu achei super legal. Eu gosto dessa. Inclusive, nunca senti tanta presença de Exu, das energias lá, como eu sinto ali. Estou ali e tal. Tá? Olha, tem algumas que são tão fortes, é claro que vai no nível mais alto, que, cara, tem contexto histórico aqui, por exemplo, o Skoptysky, para você ter ideia, a origem Rússia, em 1772, o fundador é o Krokty, não sei o que, não sei falar o nome, que se programou a reencarnação de Cristo e Pedro, esse cara. Vê que você tem que observar também, que tem umas coisas estranhas também, mas... A crença central é que Adão e Eva não tinham órgãos sexuais antes da queda. A queda introduziu frutos, testículos e chaves, órgãos femininos. Sexualidade, o pecado original, eles acreditam. A única salvação, sabe qual é? Segundo eles dizem, remover os órgãos sexuais. Pois é. Então eles faziam, mas tem umas coisas assim, hoje eram assim, né? Claro que isso não existe mais. Mas eles ainda têm uma questão simbólica de pessoas que seguem isso aí, tá? De forma simbólica. Meio bizarro, né? Mas que outros locais? Ó, no Espiritismo você não tem iniciação, tá? Não iniciação específica, mas você consegue entender que existe um caminho a se seguir, né? Quando você chega lá, eles falam para você ler as obras básicas, para você se preparar minimamente, se conhecer um pouquinho, estudar técnicas de energia, aprender a dar passe, aprender a talvez trabalhar na sessão mediúnica, aprender a ser um doutrinador, isso é o que você vai fazendo. Então existe um segmento assim, né? Na Umbanda tem alguns rituais também, tem alguns pequenos, mas não tem também um grau específico. Você percebe também que tem que estudar, tem que ir indo, você vai ali, você vai conhecendo como é que é, você vai ser apresentado ao seu, você vai de repente conhecer o seu orixá, seu guia de cabeça, você vai conhecendo, você vai vendo qual é o seu lado, você vai se iniciando nisso aí também. Em alguns lugares tem, tá? Mas na projeção astral, nosso estudo não tem um grau, mas você percebe que faz diferença a experiência, que a pessoa, mesmo que você já tenha uma certa experiência, você tem um caminho muito grande para aprender. E o mais legal é que, como em qualquer outro lugar, por exemplo, você chega no 12º grau da Rosa Cruz, ou você chega vira o projeto astral, você percebe que e agora?
Um dia eu vou sair da faculdade e você com o meu CRM na mão. Você é um médico. Vou saber nada. Vou sair desesperado, que você sai dali, desesperado entre aspas, sai dali médico, feliz, mas você sai dali agora, né? Não vou ser, eu sou um generalista, então é difícil isso. Então esse é o caminho da projeção astral também. Você estuda, começa a sair do corpo, de repente você sai, mas e daí? Continuo sem saber muito, continuo vendo os espíritos ao meu redor, às vezes passando por pressões de assédio, você não está livre de nada. Na verdade, a projeção é uma porta que abre para o universo. Então, o estudo da espiritualidade é exatamente isso. Nós fazemos uma preparação básica para que a pessoa, as iniciações são isso, para que você esteja mais ou menos apto, mas muita gente chega lá no final e não aprende nada, velho. Ou só tem o conhecimento teórico. Ou não desiste, mas não está apto internamente. Então, o processo é mais a fundo do que isso. Vou abrindo para a pergunta aqui, a gente vai conversando. Muitas pessoas que têm cheio de conhecimento fazem mau uso dele. Muitas pessoas fizeram todos os cursos do mundo, no final estão fazendo mau uso dele, de fato isso. Passaram até a querer ganhar dinheiro em cima da espiritualidade, aprenderam e passaram a cobrar caríssimo. Vivendo às vezes, fazendo disso profissão, eu respeito. Mas tem que ter um mínimo de senso de que você está na espiritualidade, não no capitalismo, entendeu? Você está aí para iniciar, ajudar as pessoas, e não só para cobrar. Então tem que trabalhar em cima. E fez uso de conhecimento, acessou um monte de coisa, teve a oportunidade, abriu a porta, está fazendo mau uso. Então é algo que a gente tem que estar sempre pensando. O que eu vou fazer agora? Eu posso fazer o bem, né? Isso vai passar, cara. Essa vida vai passar. Você vai acordar do lado de lá e aí vai ficar só juntando dinheiro, vai ficar aí, pai, velho. Então tem o que você precisa só para viver e não esquece de fazer o bem.